aqui, desfazendo arames enfarpados da mente de crente aqui que está confuso aqui dentro da igreja. Já prestou atenção que tem crente que quando escuta a voz de Deus, resiste, mas quando escuta a voz do diabo, diz que é Deus que está falando e quer tomar a decisão que quer. A Bíblia apresenta a voz divina, a voz diabólica. O diabo nunca vai desistir de tentar se comunicar com os homens. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que você não deseja uma confirmação de Deus. Agora, ficar bitolado nessas cartomancias no meio do mundo cristão é algo muito perigoso, porque aqui você está sendo bem orientado, mas quando chega lá da irmã que tem as cartas e os búzios da fé, você pode receber outra coisa que não é de Deus. Você tem um livro dentro de casa. Irmãos, por favor, nós temos um livro dentro de casa. Pastor, como é que eu rejeito esse livro? Quando ele só está lá, na estante, e você distante dele. É por isso que nós encontramos mais crentes doentes do que curados. Crentes melindrosos, crentes frouxos, crentes reclamadores, murmuradores, criticadores. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, acho que vai ter crente aqui na igreja que eu vou batizar, crente criticador. Irmão, tem crente que nada aqui dentro da igreja presta para ele. Não presta o pastor, não presta a mulher do pastor, não presta a som, não presta nada. Aí eu pergunto, se Deus olhar para ti, ele vai ver alguma coisa que preste? O negócio é sério. Isso é falta de instrução, é falta de Bíblia, é falta de estudo da palavra. Talvez você está escutando algumas vozes aí que está comprometendo a tua fé, o teu primo, que está comprometendo até o teu caminho. Você está tentando se desviar de alguma forma para tentar se livrar de responsabilidade. Mãe, irmão, tem que ter cuidado. Qual era a responsabilidade de Adão e Eva? Conservar-se no jardim, não apenas no jardim. Porque tem gente que quer conservar o ambiente, mas não o ambiente em si. Tem gente que quer brilhar, irmão. Tem gente que quer aparecer, mas não quer se cuidar. O evangelista Valdemir pregou aqui na sexta-feira passada sobre Naamã, cheio de qualidades, mas no versículo 1 de 2 Reis, capítulo 5, encerra dizendo: porém era leproso. Tem gente que tem habilidade, tem dom, tem qualidade, mas é leproso, irmão. Que talvez alguém que não sabe ler direito ou pregar muito, são pessoas ímpares. E assim sucessivamente. Por quê? Porque a Bíblia não apenas deve ser lida, estudada, examinada, ela tem que ser praticada. Ela tem que fazer parte da nossa vida como um livro que representa a própria vida de Deus. Pergunta se alguém está acordado aí do teu lado, porque tem gente dormindo na doutrina dessa. Já está babando. Engoliu até o mosquito está dentro. Vai sair daqui com a Covid se não tiver cuidado. Meu Deus. Terceiro, voz humana. Não, irmão, está repreendido não. É porque tem crente, irmão, na hora da doutrina dorme. Mas engraçado, quando está assistindo novela, não pisca nem o olho, irmão. Tem crente que na doutrina dorme, mas daqui a pouco no jogo do Brasil está dando até golpe de Kung Fu. Vai, meu irmão! Não abre a boca para dar nem um glória no culto. Mas se o Brasil fez um gol, aí se descer, o Espírito Santo vai ficar mudo por um ano. Irmãos, nossas reações para Deus são muito fracas, mas para nós e para o homem é forte demais. Voz humana você vai encontrar em Gênesis capítulo 11 e Atos capítulo 12. Gênesis capítulo 11, Nimrod fala. Atos capítulo 12, Herodes fala. Amém? Eu coloquei o capítulo 11 e o capítulo 12 todinho para ver se você tem onde ler a Bíblia, irmão. Meu Deus. Quarta voz. A primeira voz qual é, João Vitor?
Peraí. Vamos por ordem, rapaz. Primeira, divina. Segunda, diabólica. Não, mas você não está entendendo. Jesus é o texto aqui. O texto aqui que eu estou apresentando é o diabo falando com Jesus. Ó, voz divina, Deus. Voz diabólica, o diabo. Voz humana, Nirode, Herodes. E a voz agora, que é a quarta, é a voz angelical. Os anjos também falam, irmão. Irmãos, olhe para cá, por favor, viu? Olhe para cá, pastor. Esse menino aqui faz teologia. O Pedro Natanel faz teologia. Mas ele cria até o tutano, viu? O Douglas também parece que encerrou, não foi, Douglas? Teologia? Ainda está continuando. Também é doido, cria até o tutano. Agora eu não sei o que dá na cabeça desses crentes em mim, criancinha. Quando começa a estudar uma coisinha, fica. Creio não. Daqui a pouco vai querer nem mais salvação dele. Irmão, eu me deparei com um grupinho quando esse grupo fazia parte aqui. A minha esposa está ali, ela vai confirmar, pastor Fabrício. Tinha um grupinho aqui dentro que começou a estudar livros, irmão, que não queria mais nem me ouvir, não queria nem mais ter eu como pastor, nem me respeitar. Isso é um perigo, irmão. Infelizmente estão tudo desviado aí, irmão, tentando virar crente e não consegue. Aí se levantou uma questão aqui, que os anjos existem, mas eles não precisam mais estar atuantes. Olha aí. Olha para cá, por favor, não conversa. Preste atenção. Eu vou mostrar que os anjos falaram tanto no Antigo como no Novo Testamento, e que tem comprovações históricas que os anjos ainda hoje atuam. Aí, esses rapazes que começaram a estudar livros, é por isso que eu digo, irmão, quando você for estudar alguma coisa da reforma, alguma coisa ligada à teologia da reforma, tenha cuidado, porque daqui a pouco você não está crendo mais nem no livro que é a Bíblia, está acreditando no livro dos outros autores, irmão. Daqui a pouco você está chegando para pastor, não crê mais nisso não, pastor. Irmão, tem que ter cuidado, por isso que tem que ter humildade, saber pisar no chão. Aí daqui a pouco fala sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, e a gente dando para ser salvo por meio de Jesus, um camarada enchendo a gente de ideia, psicologia. Irmão, se eu for falar aqui de decisões aqui, eu sei falar, mas para mim não tem. Não sei, para quê? Pergunte para alguém que está do seu lado, quem foi que salvou você? Vai, quem foi que salvou? Quem foi que salvou vocês aqui? Não, quem foi que salvou você? Olha para cá, quem foi que salvou você aí atrás? Quem foi? Não, como é o nome dele? Jesus não veio ao mundo simplesmente para ser estudado. Ah, eu vou entrar numa faculdade teológica, eu vou comprar livros sobre cristologia e eu vou me aprofundar só sobre Jesus. Jesus não veio apenas para ser estudado, não. Jesus veio para ser amado e obedecido, irmão. Tem gente que estuda sobre Deus, mas Deus quer que você o ame e o obedeça. Aí esse grupinho se levantou. Quem está ouvindo, diga amém. Aí começou aqui uma discussão. Graças a Deus, um dos 5, né, ainda está conosco, porque eu consegui convencê-lo que os anjos, além de existir, eles atuam. Só para ter uma ideia, evangelista Valdemir, fizeram um grupinho para ir lá em casa para provar que uma irmã aqui da igreja, na época, eu não vou dizer o nome, ela não estava recebendo entidades malignas, era a brincadeira dela e conversa dela. Chegaram para mim, pastor, isso aí é psicológico, isso não tem nada a ver com demônio não. Aí eu pergunto, que psicológico é esse? A pessoa endemoniada pega um relógio de quase R$1.000 e joga quase em cima de mim. Que psicológico é esse? Deu um chute na irmã Lima, que a irmã Lima caiu igual Romário lá na pequena área, quebrou uma cadeira. Que psicológico é esse? Que a pessoa vem se arrastando pelos cantos da parede. Irmão, tem gente que estuda livros para ficar incrédulo, cara.
Aí o irmão, ali é demônio, irmão. Você está desacreditando que essa pessoa de fato recebe entidade. Irmão, é demônio? É não, pastor. É porque quebra a cadeira, vem se arrastando. Olha, ó. E era medo mesmo, porque quando se manifestava, ficavam os quatro lá atrás com óculos, igual teólogo assim, ó. E eu, vai demônio, pega eles ali, quebra eles, vai demônio. Era tão bom se o demônio se levantasse na vida da pessoa, saísse dando a tapa no pé do vidro deles, quebrando o rosto, quebrando tudo. No instante ia crer. Aconteceu um momento aqui que essa pessoa recebeu uma entidade maligna bem aqui, aí estava bem aqui. Quando eu menos espero, estava lá do lado de fora falando com o porteiro. Irmão, esse que vos fala, você está ficando doido. Eu sou do papuque. Eu acredito no pacote completo, não é o da Sky não, e nem da Claro não, viu? E nem da Vivo não. Eu acredito que Deus fala, eu acredito que o homem fala, eu acredito que o diabo fala, e eu acredito que os anjos falam, porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, ninguém pode arrancar. E Jesus diz: ai daquele que diminuir, eu acrescentar. Vai cru, abre a Bíblia aí, cru. Só quem é cru e quem não é. Quem não é, quem é. Quem é e quem não é. Vai. Gênesis capítulo 19, versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 19. A voz angelical, os anjos falando. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Vai, versículo 2. E disse: eis agora, meu senhor. Aí é Ló falando: entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles, já está no plural, disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Quem está falando com Ló aqui? Quantos foram? Os anjos são mudos e surdos, irmão? Eles falam? Só para ter ideia, para a gente não esquecer, Hebreus 1 e 14, bem ligeirinho. Hebreus capítulo 1, versículo 14, bem ligeirinho. Ó, eu quero aqui, eu quero desarticular a ideia desses que estudaram tanto, que acabaram escrito da Bíblia. Porque quando eu digo que os anjos existem e não atuam, eu estou lendo a Bíblia, lendo livros e desacreditando dela. Sim ou não? Olha aqui. Não são porventura todos eles espíritos ministradores? O autor dos Hebreus está falando aqui da atuação dos anjos em relação ao cuidado deles para com a igreja, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Está falando dos anjos. Hebreus 1 e 14. A Bíblia por si só revela e prova que os anjos não apenas existem, eles falam e atuam. Sim, os anjos estão aí na revelação. Depois da morte do rei, o quê? Uzias, né? Depois da morte do rei Uzias, Isaías viu a glória de Deus revelada em quem? Nos anjos. A glória de Deus personificada na presença dos anjos. Aí tem 3 vezes a expressão santo. Acho que poucas pessoas já perceberam isso. Já prestaram atenção? Tem 3 vezes a expressão santo. Santo. Confere aí, Késia. Quantas vezes a palavra santo aparece? Por que 3 vezes?
Alguém sabe me explicar? Primeiro, santo, para Deus Pai Criador. O segundo santo, para Deus Filho Salvador. E o terceiro santo, para Deus Espírito Consolador. A Trindade revelada. E os anjos adorando o Deus Trino. Irmãos, a Bíblia é cheia de coisas maravilhosas. Aí nós vamos lá para Atos capítulo 12, versículo 7 e 8. Atos, o santo, 3 vezes santo. O primeiro santo para Deus Pai Criador. O segundo para Deus Filho, o Salvador. E o terceiro para Deus Espírito, o Consolador. Eu estou provando que os anjos na Bíblia, eles falam. Eu estou aqui ainda na estrutura da Bíblia, algo que eu aprendi hoje estudando e estou passando para vocês, certo? Então vamos lá. Os anjos falaram com Ló, tirando-os de Sodoma e Gomorra. Agora, um anjo vai falar com Pedro. Vamos lá. No Antigo Testamento o anjo fala. No Novo Testamento os anjos também falam. Vivemos as duas alianças. Em ambas, a voz divina, diabólica, humana e angelical. Olha aqui, ó. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro. A pergunta é: quem está tocando em Pedro aqui? Não, quem está tocando em Pedro? Claro, evidente, é o anjo, viu, irmão? Claro, evidentemente que tem pessoas que chegam ao extremo, né? Eu conheci um rapaz, por isso que é bom estudar a Bíblia, analisar. Eu conheci um rapaz, pastores, que toda oração, escuta, irmão, isso é experiência, porque também os anjos não ficam tocando direto em ninguém e nem aparecendo em ninguém à toa, não. Tem um propósito. Irmãos, eu orava sempre com um rapaz, sempre que eu tinha oportunidade, pastor Fabrício, a gente ia visitar alguns lares. Aí, quando a gente orava, quando terminava, eu quero uma oportunidade. Irmãos, aí tinha uma irmã, tinha eu, ele e outra pessoa. Isso para a banda dali. A gente foi orar numa família, aí ele orou, eu orei. Aí ele: Deus me deu uma visão agora, pastor. Eu digo: conte, meu filho. Eu fiquei tremendo, irmão. Porque da maneira que ele disse: Deus me deu uma visão agora, eu conto. Na hora que o Senhor estava orando, eu vi um anjo descendo com uma espada de fogo na mão. Por que tu não me avisou, mano? Você saiu correndo, mano. Me avisa que eu saio correndo, eu quero ver anjo com espada, meu irmão. Porque um anjo só com a espada matou 185 mil. Imagine uma guerra desse, rapaz. Aí fui fazer uma oração lá no Anderson. Levei esse rapaz lá no Anderson. Talvez o Anderson vai se lembrar agora. Levei esse rapaz lá no Anderson. Vocês não sabem quem é, não, irmão, que eu vou dizer. Levei ele lá. Aí na oração nós orando. O Anderson acabou de sair do hospital, com 10 balas no corpo, aquele cadeirante que está ali atrás, pastor Fabrício. Levante a mão, Anderson. Para quem não sabe, o Anderson está na cadeira, porque desobedeceu a Deus. Oh, Jesus. Aí a única forma de Deus paralisá-lo foi permitir ele levar 10 tiros, as balas estão indo no seu corpo. No inverno ele sente dor, sente contrações, às vezes algum problema no organismo por conta dessas balas, mas está ali na cadeirinha servindo e glorificando a Deus, porque se estivesse andando, estava matando todo mundo lá do outro lado. Aí Deus transforma, age, trabalha e vai ficar na cadeira de roda para revelar que eu existo, que eu estou na sua vida. Aí ele foi orar lá. Quando ele terminou de orar, o rapaz disse que viu uma piton de 10 metros enrolada no ânus, irmãos. Aí eu estava no domingo, esse cara assistiu o filme Anaconda 1, 2, 3, 4 e 5. Não, irmão, tanta coisa boa para ver. O cara está na cadeira de roda, levou 10 tiros, está chorando, está triste, às vezes com complexo de inferioridade. Aí o cara vai lá orar e ainda vê uma piton de 10 metros bem grossa enrolada no rapaz, meu irmão.
aqui orando para desfazer o mal contra ele, e viu o cara ora e traz o mal, olha. Irmão, por isso que a gente tem que ter cuidado. Por isso que Deus fala na Bíblia, o homem fala, os anjos falam, o diabo fala. A gente tem que saber discernir. Aí, não, tem hora que eu pensava que ele estava no zoológico, irmão. Em outra casa eu fui orar com ele, ele viu macaco, ele viu preguiça. Eu não estou mentindo, eu não estou inventando, não, irmão. Diante de Deus, eu estou contando essas experiências porque às vezes nós acreditamos nessas baboseiras e desacreditamos daquilo que a Bíblia revela. Uma certa vez estava eu, ele e o diácono Douglas. Para quem não sabe, o diácono Douglas é um camarada que conhece Bíblia, é uma bênção. Mas uma certa vez estava eu e o diácono Douglas, o diácono Douglas chamou, fulano, vem cá. Rapaz, eu estou assim, intrigado com essa situação envolvendo a tua pessoa, porque estou sabendo que tu vai orar, tu vê cobra, vê sonho, macaco, vê bala, vê tiro, vê anjo. Mãe, não tem profeta que parece diácono José que trabalha na funerária, irmão. Não tem nada para pregar, não tem nada para falar. Aí olha para a pessoa, ei, Deus está me revelando um caixão. Qualquer dia, meu irmão, se alguém olhar para mim, pastor, eu vi um caixão na sua frente, eu me digo o plano funerário. Gente, a Bíblia tem tanta coisa para Deus revelar para nós. Se a gente ler, estudar, se a gente orar, Deus vai revelar. É anjos atuando na igreja, é bênçãos espirituais. Por favor, irmão, eu não estou desacreditando de nada, não. Mas isso eu desacredito e é com muita profundidade que eu desacredito, irmão. Aleluia. Chega! Chega, irmão! Quem crê que Deus está aqui nesta noite? Levante a mão da glória a Deus, aleluia, porque eu estou falando que Deus se revela, o diabo se revela, o homem se revela e os anjos se revelam. Olha o versículo 8. Eles que sobreviveram, e diz, quem está falando aqui com Pedro? E por que você está com essa ideia de dizer que anjo não desce sobre a igreja? Anjo desce sim sobre a igreja, viu? E tem um versículo lá na carta de Paulo aos Coríntios, que Paulo vai dizer que os anjos, na hora do culto, ele vem fazer supervisão do culto. Eu ainda vou encontrar, vou mostrar para vocês. Paulo diz, tem crente aqui, irmão, que está ferrado, viu? Que se o anjo descer e tu estiver mexendo no celular, focando na hora do culto e conversando, no mínimo ele vai cortar com a língua. Agora, se tu estiver adorando, ele vai dizer, pai, esse aqui está adorando. E eu vou mostrar na Bíblia, eu vou encontrar e vou mandar lá nos grupos da igreja. Que Paulo vai dizer que os anjos participam das atividades da igreja, principalmente na hora do culto, eles fazem uma supervisão. Amém ou não amém? Então quem está falando com Pedro aqui? Ah, é o anjo, né? Não é teu pai não, né? Anjo. Você tem um livro que está acima de todos os livros. Talvez até alguns livros de alguns escritores evangélicos só conte experiências e algumas lendas e poesias. Mas este livro é o único que conta uma história real de um vilão que se transformou em herói, de um Cristo que veio há 2000 anos. Não, peraí, tem domingo sentado, não pode, é pecado, olha para cá. Ei, levante a sua Bíblia, levante a sua Bíblia, honra a Deus, honra a Deus, levante a sua Bíblia. Não, Bíblia no celular não, irmão, não. Bíblia no celular não. Vamos trabalhar que nem os puritanos, diácono José. Todo mundo vai ter que trazer a Bíblia para terra. Levante a sua Bíblia. Esse livro, através dele, tu vai discernir a voz de Deus da voz diabólica, humana e dos anjos. Através desse livro, você não vai precisar correr através da astrologia da fé e dos búzios da fé, porque aqui você encontra a vida eterna, paz, alegria e salvação. Receba a glória, poder, avivamento através dessa palavra.
Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, que ensinamento abençoado. É forte, mas glória a Deus, aleluia. Vamos convidar dois obreiros e diáconos para recolher o